Olá, galera, tudo bem? Vamos lá dar início à nossa matéria de hoje, que é o Programa Nacional de Imunização, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a vacina, vamos contar um pouquinho da história dela aqui no Brasil. História do Programa Nacional de Imunização, PNI. Em setembro de 2003, o Programa de Imunização completou 30 anos. Teve motivos para comemorar, pois há quase 14 anos no Brasil não registra um novo caso de paralisia infantil. Os impactos positivos das ações do PNI fizeram com que, em 1980, a estratégia dos Dias Nacionais de Vacinação à Poliomielite fosse recomendada pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e adotada por diversos países do mundo. Essa estratégia permitiu que o Brasil não registrasse qualquer caso de poliomielite desde junho de 1984. Em 1994, obteve o certificado de erradicação da poliomielite. Acho que muitos, lembram, ou os nossos avós, nossos tios, que são um pouco mais velhos, que muitos anos atrás tinha muita criança com paralisia infantil, que aí que fez a Organização Pan-Americana de Saúde, em 1980, foi fazer o Dia Mundial da Vacinação contra a Poliomielite, que é aquelas simples gotinhas que pode salvar uma vida, né? Ou tirar uma pessoa de uma cadeira de roda, porque a poliomielite simplesmente deixava a criança com paralisia infantil. Muitas pessoas mais velhas hoje, de épocas passadas, eles têm paralisia devido a isso, tá? Falta de vacina, tudo. Em 2003, o Brasil comemorou 14 anos sem aparecer nenhum caso novo. Em 94, obteve o certificado de erradicação da poliomielite. Infelizmente, gente, hoje em dia, a gente não pode falar que está erradicada, porque com a falta de vacinação, pessoas que deixaram de vacinar as crianças, pode ser que seja mais uma doença a voltar, né? Então, doenças que afligiam milhares de crianças brasileiras estão controladas. As formas mais graves de tuberculose, o tétano, coqueluche, difteria, rubéola, cachumba, febre amarela, estão em mais franca redução. A prática da vacinação envolve diversos aspectos científicos e técnicos operacionais, que diz respeito aos agentes imunizantes e a pessoa ser imunizada. Gente, o que é esse agente imunizante? Nós temos dois tipos, a de natureza e composição. Então, agente imunizante da natureza. A vacina é um produto farmacêutico que contém um ou mais agentes imunizantes, vacina isolada e combinantes, em diversas formas biológicas, quais sejam os vírus atenuados ou vivos, e bactérias mortas modificadas. Então, essa vacina é quando a gente pega o vírus, né, que é natural, e faz elas como vírus vivos ou mortos, né? Febre amarela, cachumba, sarampo, né? Então, são vírus vivos. Por isso que tem todo aquele processo, que é pegar um pouquinho do vírus, fazer a vacina e aplicar, né? O outro agente é o imunizante, que é a composição, que é o produto elaborado, pode conter um agente e proteínas. Então, o que é a composição? Eles fabricam esse vírus em laboratórios e colocam outros agentes, tá? Geralmente, esse é mais para quem tem alguma reação ou para quem passou mal com algum tipo de vacinação. Pessoas que podem ser imunizadas. O programa de imunização visa, em primeira instância, a ampla extensão de cobertura vacinal para alcançar adequado grau de proteção imunitária da população contra as doenças transmissíveis. Entretanto, observa um aumento das doenças como febre amarela, sarampo, devido à falta de vacina, né, que o pessoal deixou de ser vacinado. A associação das vacinas pode ser combinada quando 2 ou mais agentes são administrados juntos na mesma preparação. Exemplo, DPT, que é tétano, difteria, e a coqueluche. A vacinação simultânea é quando a administração é feita em 2 locais diferentes, tá? O exemplo é a BCG e a DPT, que é uma intradérmica e a outra intramuscular. Mas, vocês lembram do ano passado, que teve aquele surto de sarampo, né? O que aconteceu? O pessoal parou
de ser imunizado. Pessoal, como as doenças foram erradicadas, tinha sumido, né? Porque não erradicou, porque voltou. O pessoal parou de procurar os postos de saúde, achou que não tinha tanta importância vacinar as crianças, e é onde ocorreu aquele surto. O único grande problema é que os cientistas acham que, como teve já febre amarela, sarampo, já tivemos casos de rubéola, outras doenças podem voltar. Exemplo, a paralisia infantil, né? E tem pessoas ano passado que chegou a perder a vida devido ao sarampo, falta de vacinação. Foi levantado um estudo que mostrou bastante pessoas, né, sem vacinação, onde foi feita a vacinação em massa, tudo, vocês lembram? Né? Tinha pessoas com 40 anos que não tinham uma dose da vacina. Isso é achar que a vacina não é importante. Por isso, quem preza a saúde, leva o seu filho para vacinar. E nós da saúde também temos que ser vacinados. Por isso que a gente toma tríplice viral, a gente toma sarampo. Tudo isso é importante para evitar infecções. Quais são as contraindicações das vacinas? Para pessoas imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna, que é o câncer, imunodepressores. O que são imunodepressores? Gente, quem toma cortisonas, quimioterapia, tem transfusão de sangue, gravidez de risco, que pode causar danos ao feto, né? Salvo em situação de risco, exposição a alguma doença. Doenças agudas febris. A vacina de sarampo e de cachumba não deve ser aplicada em pacientes imunossupressores. O porquê a vacina de sarampo, tríplice, né, febre amarela, não pode ser aplicada em pacientes imunossupressores? Eles não têm resistência, né? A imunidade são baixa. Em vez do corpo fazer anticorpo para se prevenir, ele vai criar mais anticorpo, né? Como não tem defesa, e a pessoa vai adquirir a doença. Salvo que quem toma quimioterapia, né, ou faz transplante, essas coisas, eles, depois que acaba todo o tratamento, eles fazem todo o programa de vacinação de novo, viu? Desde a BCG. Surtos ou epidemias. Na vigência do surto ou epidemia da doença abrangida pelo programa, pode ser tomada medidas de controle, tais como a vacinação em massa na população. Gente, essa vacinação em massa foi aquilo igual do sarampo que fez. A gente teve surtos, né, e epidemias. Então, fez uma vacinação em massa no país inteiro. Então, vamos lá, continuando. Campanha ou intensificação de vacinação são estratégias que visam o controle da doença de maneira intensiva ou extensão de cobertura vacinal. A síndrome da imunodeficiência adquirida é a AIDS. As crianças infectadas poderão ser administradas todas as vacinas conforme o calendário vacinal, conforme o esquema estabelecido, com exceção a BCG, que não deve ser usada nesses pacientes. A vacina oral contra a poliomielite não é contraindicada. Então, o que muito pessoal fala? Quem tem HIV, a criança que nasce com HIV, elas podem estar tomando a vacina normalmente. Só a BCG que não, porque ela é o vírus da tuberculose, então ela pode desenvolver mesmo pequenininha. As outras vacinas não têm contraindicação. Então, a criança que nasce com AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, pode sim tomar todas as vacinas. As vacinas são constituídas por diversos componentes biológicos e químicos, que ainda hoje, apesar de aprimorados, o processo de purificação pode produzir efeitos indesejáveis, como febre, dor no local, aquela dor no corpo. E aí nós vamos falar um pouquinho da rede de frio, que é um processo de armazenamento, conservação e manipulação, distribuição e transporte dos imunos que deve ser gerado adequadamente. Então, o armazenamento das vacinas acontece assim. Tem um armazenamento estadual, que a câmara fria fica em menos 20 graus e 2 graus a 8 graus. Geladeiras comerciais e freezer. Essa é o estadual, tá? Manda para o estado inteiro. O regional ou distrital é de mais 2 a de menos 20 graus, conforme a temperatura recomendada em cada vacina. O armazenamento local, que é naquela geladeira doméstica, sabe aquela geladeira do postinho? É de mais 2 a 8 a mais 8.
Refrigerador ou geladeira são equipamentos destinados à estocagem de imunobiológicos, tem temperatura mais 2 graus a 8 graus, devendo sempre estar regulado, funcionar nessa faixa de temperatura. Então, vocês veem que o armazenamento estadual é uma temperatura, porque ele distribui, né, para o estado inteiro. O regional é uma temperatura e o local, que é nos postinhos de saúde, que é de 2 a 8 graus. Então, quando a vacina chega no posto de saúde, que sai do regional, tem que estar mantendo essa temperatura. Se tiver 9 graus, a vacina já está perdida. E como a gente organiza uma geladeira? Parece que não é só colocar lá dentro não, gente. Tem a parte certinha para organizar. E isso é muito importante. Abra a geladeira de casa. Tem a primeira prateleira? Lá vocês vão colocar as vacinas virais, que é poliomielite, sarampo, tríplice viral, dupla viral e febre amarela. Na segunda prateleira, as vacinas bacterianas e toxoides, tá? Que vem tétano, essas coisas. Na segunda prateleira, no centro, ainda na segunda prateleira, bem no centro, coloco o termômetro em posição vertical, que logo mais vou mostrar o termômetro para vocês. E na terceira prateleira, pode colocar os diluentes da vacina, tá? Devendo tomar cuidado de permitir a circulação de ar entre elas. Então, as caixinhas vão ficar toda separada, fora da caixinha, desculpa, dentro da geladeira, na terceira prateleira. Então, toda geladeira deve seguir essa regra. Primeira prateleira, vacinas virais. Segunda prateleira, o termômetro e vacinas bacterianas e toxoides. Isso é muito importante a gente saber. Aí, na figura que vocês estão vendo, a gente tem um termômetro linear, que marca a temperatura da geladeira. Tem temperatura hoje em dia com esse termômetro, e tem esses termômetros de máximo e mínimo, com os termômetros mais modernos, tá? Geralmente é esses que usa agora. São mais modernos, mais atuais, e pra gente controlar certinho a mínima e a máxima. Gente, estou enviando o questionário, tá? Com 7 perguntinhas para vocês. Responda, deixa no caderno, qualquer coisa eu peço para vocês, tá bom? Beijos, boa aula, preste atenção na matéria. Até mais, a gente se vê. Beijocas.